Muito bem, vestibulantes da Universidade de Brasília, sejam muito bem-vindos aqui. A gente vai conversar hoje sobre os assuntos mais cobrados em matemática na prova do vestibular. Você que está na reta final fazendo sua revisão aí, saiba quais são os pontos que você deve priorizar. Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Aqui trazendo para vocês, fazendo o raio-x aí de 2015 a 2022, eu vou trazer aqui para vocês justamente o top 5 aqui que você deve priorizar nessa reta final, tá bom? Então o primeiro assunto número 1, que a Universidade de Brasília adora, é a parte de geometria analítica. Nós tivemos aí 14% das questões nesse período que a gente está trazendo para vocês, com questões aqui de geometria analítica. E aqui é um destaque para a gente lembrar que aqui cobre os assuntos de reta, né? Equação da reta e a parte de circunferência, tá? Então aqui são os dois assuntos juntos. Você saber calcular a equação de uma reta, dados dois pontos, encontrar uma reta, dado o coeficiente angular, encontrar uma reta, dado um gráfico, encontrar uma reta paralela ou perpendicular a uma reta dada. Tudo isso vai ser importante aqui, tá? Às vezes, distância entre dois pontos também, calcular a distância de um ponto a outro, isso também é demandado na prova. Além disso, a parte de circunferência, a parte de você conseguir observar a partir de um plano cartesiano ou de um gráfico, você extrair, por exemplo, a circunferência que tem centro em um determinado ponto que ele indicar. Ou, dados ali uma quantidade de pontos, você encontrar a circunferência, a equação da circunferência. Ou ainda, dado uma equação geral da circunferência, você encontrar o centro e o raio da equação e muitas vezes saber ali a equação reduzida, tá, da circunferência, beleza? Esse é o assunto número 1, disparado, é um dos assuntos assim que é sempre certeza na prova de vocês e a quantidade muito interessante de itens lá também, tá bom? O segundo assunto mais importante, eu trago aqui para vocês, é a parte de função do segundo grau, trazendo aí 8% aí das questões desse período foram questões envolvendo função do segundo grau. Em alguns momentos aparece função do primeiro grau misturado, mas aqui a gente tentou destacar e ter a clareza de que função do segundo grau ela aparece primeiro, tá bom? E aí, num terceiro momento, nós temos a parte de análise combinatória. Sempre a gente tem ali pelo menos 3 questões, 3 itens, às vezes 2 de análise combinatória, tá? Quantidade menor do que os itens de cima, do que a parte de cima, do que geometria analítica, por exemplo, mas é um assunto que é importante e é um assunto que você compensa, vale a pena você fazer aquela revisão, tá? Principalmente ali no arranjo, combinação, permutação, são esses 3 pontos principais, mas eu arrisco em dizer que combinação e arranjo são os mais demandados, beleza? E aí nós temos o quarto assunto, que é a parte de geometria espacial, empatado aqui praticamente com análise combinatória. Geometria espacial, você conseguir calcular aí o volume dos sólidos geométricos, em especial ali cilindro, cone e esfera, tá? Esses aí são muito demandados. Às vezes a gente tem também a presença do paralelepípedo e do cubo. Você também, é importante que você saiba muitas vezes ali calcular a área lateral, a área total. E também a gente não pode esquecer da pirâmide. Vez ou outra pode aparecer uma pirâmide, mas as figuras mais demandadas, como eu já falei para vocês, cilindro, cone e esfera, beleza? E aí nós temos em seguida, aqui como o último assunto do top 5, lembrando aqui que são os assuntos que de certa forma são fixos na prova de vocês e que tem uma quantidade maior de itens, tá? Isso não significa que outros assuntos não apareçam na prova. Aqui são aqueles que nós temos mais questões e aí em quinto lugar a gente tem números complexos. A parte de números complexos, a gente tem desde aquela parte básica da gente tentar localizar ali uma divisão, fazer uma divisão de um número complexo, ou muitas vezes transformar na forma trigonométrica ou vice-versa, e questões mais avançadas, às vezes pode acontecer também da gente calcular as raízes enésimas ali de um número complexo, que aí seria o tipo de questão mais difícil que nós temos, beleza? Normalmente, quando nós temos a parte de geometria analítica, a questão vai trazer um plano cartesiano, um gráfico, alguma coisa assim, e normalmente as questões de números complexos vêm juntos. Então, muitas vezes você vai ter ali 6, 7, 8 questões no mesmo gráfico, parte das questões cobrando geometria analítica, parte das questões cobrando números complexos, e muitas vezes aparece ali sempre polinômios junto. Então, é um trio que sempre anda junto ali no pacote de questões,
eles costumam usar no mesmo gráfico, então geometria analítica, números complexos e polinômios. Polinômios não está aqui no top 5, porque a quantidade de itens que tem é menor, mas se der para você estudar, estude também, porque é um assunto que vai cair junto com números complexos e geometria analítica. Mais próximo ali de números complexos, tá? Normalmente uma questão ali, ela pode envolver inclusive os dois assuntos, como sempre a gente tem visto aí nas provas anteriores, tá certo? Então aqui nesse vídeo eu tentei trazer para vocês o top 5 dos assuntos mais importantes, fazendo o raio-x de 2015 a 2022, para você priorizar nessa reta final e que você então tenha um bom desempenho na prova e consiga conquistar o melhor desempenho possível aí, arrancar o maior número de pontos, beleza? Tamo junto, valeu, valeu, até mais!